Livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Pois bem, a palavra do Senhor diz o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. Mais uma vez, irmãos, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. Pois bem, oremos. Deus Altíssimo, agradecemos pela oportunidade mais uma vez, Senhor Deus, poder compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que saiamos daqui edificados e que venhamos cada vez mais aprender de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Pois bem, irmãos, esse livro de Juízes não deixa de ser um dos meus livros mais favoritos. E quando eu citei que é o último versículo e o último capítulo, de fato, esse aqui é o findar desse livro. E para quem não conhece, o livro de Juízes é um momento em que Israel não tinha um líder instituído, não tinha um líder ali para fazer o papel que Josué fazia, o papel que Moisés fazia. Só que antes de adentrarmos a esse texto, nós precisamos voltar um pouquinho, aqui nesse livro de Juízes, que o livro de Juízes acontece após a conquista de Josué. Então a gente tem que lembrar que Josué havia terminado a sua carreira, Josué tinha feito com que as tribos de Israel conseguissem obter as terras. No livro de Juízes já é um contexto onde as pessoas já estavam com as suas terras demarcadas. É claro, devemos lembrar que nem todas as terras foram conquistadas, devido à desobediência do povo de Israel. Então, quando a gente vê esse povo sem um líder, temos que lembrar também que Josué, ele não deixou um líder, ele não deixou um líder disponível para que continuasse o trabalho dele. Então, o que a gente acaba se deparando? A gente percebe que cada tribo agia de forma independente. Então a gente percebe que quando o versículo fala, cada um fazia o que achava mais correto, nós percebemos que eles agiam não só de forma independente, mas tinha duas questões que muitas vezes eles faziam. Ou eles faziam algum tipo de parceria com o restante daquelas terras, ou eles caçavam algum tipo de guerra contra aquelas terras. Lembrando também que o restante do povo, porque antes de Israel adentrar a terra prometida, vale lembrar que ficou resquício de alguns povos. Então é nesse contexto que Israel acabou se inflamando, é nesse contexto que Israel acabou, de certa forma, copiando todas as pessoas do restante daqueles povos. Então a gente percebe que Israel, eles começaram a agir de forma própria, porque um pouco antes desse livro, o livro de Juízes, no capítulo 2, cita que apareceu uma geração que não conhecia o Senhor. Então, esse desconhecer de Deus, esses milagres que essa nova geração não viram, fizeram com que eles pecassem contra Deus, fizeram com que eles abandonassem a Deus. Vale lembrar também, irmãos, que nesse contexto, Israel já estava em suas terras instaladas. Já estavam com suas moradias prontas, já estavam com todo o seu gado, estavam com a sua terra como um todo já estavam instalados na terra. Então, com certeza, eles tiveram o seguinte pensamento: será que nós precisamos de Deus? Se aquela geração não conhecia a Deus e já tinha tudo, tinha terra, tinha plantações, tinha gado, qual que era a necessidade de depender de Deus? Eu acredito que seja uma dependência totalmente nula. Por quê? Se eles já têm aquela terra, se eles já têm aquelas plantações, tudo pronto, e eles não conheciam, não viram os milagres que Deus fez para Israel, não viu que Deus fez com que eles adentrassem a terra, com certeza eles começaram a confiar em si próprio. Com certeza eles ignoraram que eram dependentes de Deus. Por quê? Porque eles não viram os milagres que a geração anterior havia visto. E diante disso, por que Israel teve sucesso na conquista da terra prometida?
Israel teve sucesso na conquista da terra, irmãos, porque Israel dependia totalmente de Deus. Essa obra de Deus, ela começou lá no Egito. Deus escolheu Moisés e fez com que Moisés tirasse aquela nação da escravidão. E a gente percebe que eles eram totalmente dependentes de Deus. Percebemos o maná, percebemos as águas, né, que eles tomavam, percebemos que a roupa, as sandálias não se desgastavam. Então a gente vê que é milagre de Deus aquele povo conseguir sobressair no deserto. É milagre de Deus aquele povo conseguir sobreviver no deserto. Por quê? Porque Deus era a provisão deles. E eles entendiam que eram totalmente dependentes de Deus. E se nós fizermos um comparativo com os nossos dias, o que mais a gente tem visto na vida de muitas pessoas? Que eu sou independente, que fulano é independente. Eu fico me perguntando, como nós somos independentes de Deus, se o fôlego de Deus está em nós, se tudo que existe, seja tudo que nos alimentarmos, seja tudo que existe, a matéria como um todo, tudo que o ser humano conseguiu criar, eu vejo que a glória de Deus está nessas coisas, que Deus foi participante dessas coisas, até porque a inteligência que nós temos como ser humano foi dada de Deus. A gente, infelizmente, vê que a cultura tem pregado essa questão de que nós somos independentes, mas não somos, irmãos. E se a gente fizer um paralelo, nós somos muito parecidos com a nação de Israel. Nós temos muitas coisas parecidas. Quando eu me deparo com o Velho Testamento, eu sempre me vejo como um israelita, no sentido de que eles, quando tiveram folga, quando eles tiveram todas aquelas terras conquistadas e não conseguiram conhecer Deus através de um ensino anterior de seus antepassados, eles simplesmente ignoraram a Deus. Em contrapartida, eles começaram a adorar outros deuses. Porque o vazio que o ser humano tem, eu creio fortemente que o ser humano ele tem um mecanismo de querer adorar. E se não for Deus, vai ser uma outra coisa. E a gente percebe que o povo de Israel acabou se envolvendo com as outras nações. E nisso percebemos que eles ignoraram totalmente os preceitos de Deus. Por isso que o versículo fala, cada um fazia o que achava mais correto. Então a gente percebe que o sucesso que nós temos, seja misericórdia para com nossas vidas, seja o pão de cada dia, nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Principalmente no sentido de que Deus fez promessas ao seu povo. Deus, ele sempre conduz as nossas vidas para que a gente seja dependente dele. Quando Jesus sobe e fala que vai deixar o Espírito Santo, é justamente que nós ainda somos dependentes de Deus. E o povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel, infelizmente, eles só conheciam o que eles estavam vivendo naquele momento, que tinha suas terras, que tinha suas plantações, e eles não tinham noção nenhuma de que Deus havia dado aquela terra para Israel. E vale lembrar também que o sucesso da conquista da terra prometida, a gente entende que Israel reconhecia o reinado de Deus sobre as vidas deles. Então foi o poder de Deus que capacitou Israel a dominar tudo. E eles eram de fato dependentes de Deus, como eu havia dito. Então nós percebemos que eles tinham esse reconhecimento de que Deus era o rei deles, de que Deus reinava sobre a vida daquela nação. E diante disso, irmãos, a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Qual que é o significado de rei? Já pararam para pensar o que é rei? Qual que é o significado? Eu trouxe 2 tipos de significados. Primeiro, o rei significa soberano de um reino. E o segundo significado, no sentido figurado, é aquele que domina. Então, no contexto de Israel, Deus ele é um rei no sentido figurado porque ele dominava Israel. Porque ele era o senhor daquela terra. Mas quando fala soberano de um reino, até nesse momento não tinha... O reino de Israel não havia sido ainda formado. O reino de Israel que eu me refiro é quando Deus escolhe Saul, é quando Deus escolhe Davi, é quando Deus escolhe Salomão e assim sucessivamente. Então, o contexto do livro de Juízes é um pouquinho antes do reinado de uma monarquia instituída em Israel.
E diante disso, irmãos, a pergunta é: como Deus exercia esse reinado? Como é que Israel era governada? Então eu trouxe o seguinte ponto: Deus, através de seu servo Josué, ensinava suas leis e aplicava em sua nação. Vale lembrar que antes era Moisés. Então Deus, nesse posto de dominador, de soberano sobre a nação de Israel, nós entendemos que a forma que ele escolheu dominar essa nação foi através de um profeta. Então a gente percebe que esses profetas, seja Josué, seja Moisés, eram pessoas que eram porta-vozes de Deus. Então esses homens de Deus faziam com que eles entendessem a lei, eles aprendessem de Deus, eles pudessem cada vez mais colocar em suas mentes, em seus corações, aquilo que Deus queria para a vida de cada um. E mais uma vez, nesse contexto não tinha mais essa figura de profeta, não tinha mais esse porta-voz da palavra de Deus, porque, infelizmente, a palavra não foi passada e, infelizmente, não teve um sucessor de Josué, assim como foi de Moisés para Josué, não teve um líder. E um outro ponto também importante é que Israel reconheceu o reinado de Deus através de Josué, mas somente enquanto ele e os anciãos estavam vivos. Então vale lembrar que Israel só seguiu os preceitos de Deus quando tinha essa figura de porta-voz de Deus, e também depois de um tempo que Josué havia falecido, ainda sobraram os anciãos. Os anciãos eram como conselheiros que entendiam, que viam, que conseguiam ver todos aqueles milagres que Deus havia feito em sua terra, em sua nação. Mas só que depois que Josué faleceu e os anciãos faleceram, infelizmente, eles começaram a ter uma opinião própria e eles não tinham mais eles não tinham mais uma visão de que deveriam se reportar a Deus. Eles não tinham mais esse reconhecer de Deus na vida deles. Então, em Juízes 2:10, responde a seguinte pergunta: quando que o povo de Israel deixou de reconhecer Deus como seu rei, como seu dominador, como seu soberano? Em Juízes 10, como eu havia dito, todos morreram e surgiu uma geração que não conhecia ao Senhor. E em Juízes 2, versículo 12, diz o seguinte: deixaram o Senhor e começaram a servir a outros deuses como Baal e Astarote. Como eu havia comentado, irmãos, quando nós deixamos de adorar a Deus, nós iremos adorar outras coisas. E quando eu digo que nós nos parecemos com Israel, é principalmente nesse sentido de esquecermos que Deus tem nos ajudado. É de esquecermos tudo que Deus tem feito em nossa vida. Eu acredito que o esquecer todas as bênçãos que Deus faz em nossas vidas é de uma tamanha ingratidão que eu acredito que não tem como descrever em palavras. Porque nós percebemos que Israel constantemente era uma nação ingrata. E se nós fizermos mais uma comparação em nossos dias, nós temos visto que o ser humano em si ele é mal agradecido. O ser humano em si, ele sempre vai ser conduzido a não reconhecer aquilo que foi feito em sua vida, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Então nós vemos uma nação, nós vemos uma geração que tem levantado a bandeira da independência. E como eu havia dito no começo, irmãos, é impossível sermos totalmente independentes de Deus. Se Deus fizesse com que a terra desaparecesse, será que nós teremos controle sobre isso? Será que se Deus ele não tivesse derramado a sua misericórdia ainda, será que nós estaríamos vivos? Eu acredito que não. Só que infelizmente, irmãos, quando a gente deixa Deus, quando a gente deixa de reconhecer a Deus como nosso Senhor, quando nós deixamos de sermos dependentes de Deus, as consequências vêm. E quais foram as consequências para o povo de Israel? As consequências de não reconhecer Deus, que é o verdadeiro rei, eles começaram a fazer o que bem entendiam. Com seu achismo humano, começaram a viver como se Deus não existisse, sem qualquer tipo de lei e ordenanças para seguirem. Se nós fizermos uma comparação de nosso mundo, vocês creem que o mundo tem essa visão de que Deus não existe? Uma frase que eu ouvi muito tempo atrás é a seguinte: se não há Deus, não há regras. Se não há Deus, não há lei. Então a gente vê um contexto
de um povo que estava em um momento de que não havia lei, não havia nenhum tipo de ordenança, não havia nenhum tipo de proibição. Então eles faziam o que bem queriam, o que bem achavam que era correto. E em nossos dias não estamos vivendo coisa parecida? Em nossos dias não temos visto que as pessoas elas têm deturpado não só a palavra, mas têm feito totalmente inverso com o que está escrito na palavra de Deus? A gente percebe que as pessoas, elas têm cada vez mais, irmãos, se distanciado de Deus e cada vez mais, estado cada vez mais perto de seus prazeres. Quando diz que cada um fazia o que bem entendia, eu acredito que eles, com certeza, alimentavam primeiramente a sua carne. Não tinha uma lei, não tinha uma ordenança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, o que bem lhe vinham na telha, eles faziam. E nós percebemos que nós temos caminhado para um momento de que as leis de Deus têm sido apagadas. E nós temos também entendido que as pessoas que não acreditam, não reconhecem Cristo como nosso Salvador, não recebem o sacrifício que Cristo fez em nossas vidas, com certeza, eles estão nessa cegueira espiritual. E quando eu digo que eles viviam com o seu achismo humano, para quem não sabe, o significado de achismo é o seguinte: argumentação ou decisão baseada meramente em opiniões ou pontos de vista pessoais e subjetivos. Então as pessoas elas tinham uma opinião baseada no que elas viviam, baseada no contexto em que eles estavam. Então não tinha uma lei única para que eles pudessem viver de forma santa. Não tinha uma lei única para que eles vivessem de forma totalmente correta diante de Deus. Só que se a gente voltar um pouco mais, Deus em sua misericórdia enviava juízes. Deus nunca deixou Israel abandonada de vez. Mas também temos que entender, irmãos, que a graça, ela não nos libera para pecar. A graça, ela não nos conduz para pecar, não nos autoriza a pecar. A graça de Deus, assim como Ele foi gracioso, mandando os juízes para que pudesse ajudar aquela nação, que às vezes eram dominadas por determinados povos, em sua misericórdia Deus mandava um juiz. E que hoje possamos abraçar essa misericórdia, que possamos ser totalmente dependentes de Deus. Que possamos ignorar essa conversa que o mundo tem nos trazido aos ouvidos, de que nós somos independentes. Nós não somos independentes, irmãos. Nós somos falhos, nós somos limitados. E nós precisamos constantemente de ajuda. Seja de Deus, através também de uma pessoa, de um irmão, de uma ajuda. Temos que entender também que Deus usa pessoas. Quando eu trago essa dependência, é descansar em Deus, é confiar em Deus. Quando Israel confiou em Deus, eles não conseguiram obter a terra prometida. Quando Caleb e Josué, que foram os únicos que creram, eles não foram abençoados? Por quê? Eles reconheceram que Deus estava com eles. Eles reconheceram que Deus iria tomar aquela terra. Eles estavam totalmente dependentes de Deus. Em contrapartida, irmãos, o que os outros fizeram? A gente não vai conseguir. As pessoas são muito grandes. Eles têm carros de ferro. Eles têm muros. Vocês conseguem perceber que, naquele contexto, eles estavam pensando na força humana? Como se eles fossem conseguir invadir a terra? Só que as consequências, irmão, dessa falta de fé foi não entrar na terra prometida. Inclusive, só foi Caleb e Josué que foram os que foram obedientes, que seguiram Deus até o último momento, e eles entendiam que somente dependendo de Deus que eles iriam conseguir aquela terra a qual Deus prometeu. Caminhando para a conclusão, irmãos, diante do que foi falado, quando a gente não reconhece o reinado de Deus, nós iremos seguir qualquer vento de doutrina, e é o que tem ocorrido. Quando nós deixamos Deus de lado, com certeza qualquer tipo de outra doutrina que vier, nós iremos abraçar. Principalmente se ela for parecida com as coisas de Deus. Principalmente se ela tiver alguns traços que é de Deus,
mas às vezes não é. Então nós percebemos que muitos têm sido levados por ventos de doutrina. Pense vocês, eles foram seduzidos por aqueles outros povos, sendo que eles tinham Deus ao lado deles. E quando surgiu essa geração que não conhecia o Senhor, eles acabaram o quê? Acabaram copiando os outros deuses, acabaram abraçando a fé pagã, as vãs doutrinas. Infelizmente, muitos em nossos dias têm seguido para o mesmo rumo. Então, quando o homem está totalmente sem Deus, ele é destrutivo, não só para si, mas para os outros ao seu redor. E uma nação sem Deus é uma nação sem leis, como eu havia comentado. E vemos que cada dia isso tem aumentado. E o mundo está dessa forma. O mundo não reconhece essa dependência de Deus. Quantas pesquisas vemos, quantos avanços na medicina vemos. Creio que é bênção de Deus, irmãos, mas nós não devemos colocar de forma total a nossa fé nisso. Porque essas coisas, chegam em determinado ponto, não se resolvem mais. E às vezes as pessoas colocam a medicina, colocam confiança no homem de uma forma totalmente exagerada. Claro que devemos reconhecer que pessoas são usadas, como eu havia dito, médicos são usados, medicações são usadas. Mas a ideia aqui é que nós sejamos dependentes de Deus em todo momento. A oração ela tem que ocorrer em constância. Porque tem pessoas que deixam a oração como emergência. Tipo aqueles vidrinhos que a gente vê de incêndio, quebre na emergência. Às vezes, muitas pessoas colocam a oração como emergência. Confiam tanto nas coisas do mundo, que quando eles verem que as coisas do mundo não vai resolver determinado problema, aí se adentra a oração. Que possamos ser dependentes de Deus constantemente e sempre colocar diante dele as nossas preocupações, que nós sejamos dependentes em todos os aspectos, que tenhamos fé nisso, que possamos crescer em conhecer mais a Deus, porque com certeza, irmãos, esse relacionamento com Deus, esse conhecer de Deus, vai nos levar a buscá-lo constantemente, e vai nos ajudar a não nos envolver com outros deuses, não vai deixar nós cairmos nas armadilhas que infelizmente o mundo tem colocado diante de nossas vidas. E diante do que foi falado, irmãos, eu irei trazer 3 aplicações para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados. O primeiro é reconhecer o reinado de Deus em sua vida, sendo obediente. E como a gente consegue seguir, como é que a gente consegue reconhecer? Lá em Deuteronômio 10:12, ele dá a resposta para a gente. Olha o que a palavra do Senhor diz. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então Deus, Ele nos conduz a andarmos no caminho dEle, e temer o seu grandioso nome, e cada vez mais buscar essa intimidade com Deus. E a segunda aplicação é imprimir as leis e ordenanças de Deus no coração. Jeremias 31:33. Olha o que a palavra do Senhor nos diz também. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós percebemos que quando a lei de Deus é escrita em nossos corações, Deus fala, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus. E Ele complementa, e serão o meu povo. Então quando nós imprime as leis de Deus em nossos corações, nós entendemos que Ele vai reinar sobre nossas vidas. E em contrapartida, Deus reconhece nós como seu povo, reconhece nós como os seus escolhidos. E terceiro, lançar fora todos os ídolos de sua vida. Lá em Josué 24:23 diz o seguinte: agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, irmãos, nós devemos tirar tudo que tem nos atrapalhado a ter uma relação íntima com Deus. Que nós venhamos cada vez mais prestar atenção e entender o que tem sido o nosso ídolo. E tirar.
quando ele fala, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração, deixe os ídolos, se volte para mim, busque-me cada vez mais, que possamos ser dependentes de Deus, que possamos cada vez mais, irmãos, entender que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que nós não entendamos. E o desfecho dessa história todos sabem. Após o livro de Juízes, começa o livro de Samuel. E nisso o reinado monárquico, ele é instituído. Mas antes disso, quem era o verdadeiro rei, o único rei, era Deus. Que possamos, irmão, cada vez mais buscar ser dependentes de Deus. Amém?